Continuamos a falar sobre o anúncio dos Estados Unidos da inclusão de facções criminosas, o PCC, Comando Vermelho, na classificação de grupos terroristas estrangeiros. Vamos entender quais são os principais riscos e se há possíveis pontos positivos nessa classificação. Olha quem está aqui. Olha quem de novo aqui com a gente, Rodrigo Alvarez no 360. Alvarez, bom dia. Aplausos. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Tá sem som? Não, com som. Com voz, tá tudo. Entendi o Felipe falar. Bom, gente, sabe, eu estou acompanhando muito de perto essa questão e já há algum tempo a gente vem acompanhando isso, né? E agora a gente está vendo um movimento de qualificar ou classificar essa decisão como tendo sido uma consequência direta da visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Acho importante esclarecer isso antes de começar a entrar nos detalhes, porque uma decisão dessa não é tomada pelo governo americano de um dia para o outro, motivada por uma visita de um pré-candidato, de um político à Casa Branca ou alguma secretaria de Estado, como foi o caso. A visita maior que ele fez, o Flávio Bolsonaro, foi ao Marco Rubio, uma visita de 30 minutos na Secretaria de Estado. Não é assim que se decidem essas coisas. A decisão já estava tramitando pela Secretaria de Estado, que é comandada pelo Marco Rubio, pelo menos desde março desse ano. E aí vale lembrar aqui que naquela época tinha uma reportagem já da Mariana Sanches, do UOL, que atribuía à fonte do governo americano a afirmação de que já estava tomada naquela época, 2 meses atrás, essa decisão e que só faltavam os procedimentos burocráticos. É isso aí, quer dizer, passar por diversas agências e instâncias do governo americano para todo mundo colocar seu carimbo e eles pudessem anunciar essa decisão. Então é uma postura dos Estados Unidos com diversos países, não é exclusiva do Brasil. O presidente Lula tentou evitar que isso acontecesse no encontro recente com o Trump, mas agora a gente está vendo que foi em vão. E o senador Flávio Bolsonaro, na breve visita que ele fez ao presidente americano, reforçou o desejo, que é o desejo também do pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, e de outros representantes da direita brasileira, indo na direção contrária de Lula. Portanto, é só para encerrar esse capítulo aqui, não foi um pedido, né? Está claro isso, né? Não foi um pedido de Flávio Bolsonaro que levou a decisão e nem mesmo antecipou essa decisão. Era algo que já estava para acontecer e que, inclusive, a gente tem notícias de que já estava decidido antes. Então, se ele foi lá essa semana para mostrar uma vitória à base política, à base de eleitores, e ainda de quebra colocar uma nuvem de fumaça, no caso da Ross, que envolveu 61 milhões de reais, e um pedido escandaloso ao banqueiro fraudulento, em breve, já preso, né, mas em breve condenado por diversos crimes, o Daniel Vorcaro, se foi para colocar a nuvem de fumaça nisso, ele conseguiu, deu certo. Mas o fato é o seguinte, o Trump já tinha feito algo parecido com outros grupos de narcotraficantes. Lembro aqui do cartel de Jalisco, muito atuante no México, e também o Tren de Aragua, da Venezuela. E aí é que mora um grande problema. Quando o governo americano fez a captura do Nicolás Maduro, em Caracas, começo desse ano, a suposta conexão do Maduro com o Tren de Aragua, considerado um grupo terrorista, foi um dos argumentos jurídicos e políticos usados para justificar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, um país latino-americano, em tese, soberano. A gente quer que isso aconteça no Brasil? Se amanhã, imaginemos, Donald Trump julga que precisa fazer uma intervenção no Brasil, vamos pensar que, por exemplo, pelo interesse que ele tem já explícito nas terras raras que nós temos aqui, os minerais críticos. Será que o Trump vai poder usar essa mesma argumentação que ele usou lá na Venezuela para entrar nas nossas terras no Brasil? A gente sabe que o custo político, claro, de atacar o maior país, a maior economia da América Latina, poderia ser alto para o Trump, mas ele não enfrentou um custo político altíssimo ao atacar, bombardear o Irã, que inclusive tem um programa de bomba nuclear. Não era um custo político altíssimo, ele não está pagando por isso, e assim mesmo foi lá e atacou o Irã. Qual seria o custo político tão alto de atacar o Brasil, ou de tomar alguma coisa do Brasil, alguma forma de intervenção no Brasil? Então a gente não pode jamais descartar que isso seja usado para repetir o que foi feito na Venezuela. Uma coisa seria o Brasil, de maneira soberana, pedir alguma forma de apoio policial, militar, logístico ou de inteligência para os Estados Unidos. Isso seria possível e talvez até desejável para combater o PCC e o Comando Vermelho. Poderia ser benéfico
se feito com a devida cautela e sem ameaças à nossa soberania. Mas o que está acontecendo é uma declaração unilateral dos Estados Unidos. Olha só, uma declaração sobre o Brasil vinda unilateralmente dos Estados Unidos, não negociada com o governo brasileiro. Pelo contrário, apesar de um pedido oficial do presidente da República do Brasil para que não acontecesse, o Donald Trump permitiu que essa decisão fosse tomada, tomou essa decisão. E agora, isso permite aos Estados Unidos acionar sua lei antiterrorismo para ações unilaterais contra o Brasil. Tem um argumento, aí a Joana colocou no começo, né? Se é que há algo positivo, do ponto de vista de quem defende isso, tem argumento que é também usado pelas autoridades americanas, que como o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas, agora, a partir de 5 de junho, quando a medida entra em vigor, os Estados Unidos vão poder prender os integrantes dessas facções em solo americano, bloquear recursos financeiros dessas organizações, proibir empresas ou pessoas americanas de fazer qualquer transação com empresas brasileiras ou pessoas brasileiras ligadas a essas facções e assim por diante. Mas eles já podiam fazer quase tudo isso desde 2021, quando o PCC entrou para a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Eles poderiam colocar o Comando Vermelho nessa lista, ampliar o combate, sem que fosse preciso qualificar como terrorista. Você sabe, Joana, Felipe, ouvinte, ninguém está aqui defendendo bandido. Que eles passem a vida presos, que eles sejam destruídos pela polícia, que essas organizações sejam desmanteladas, é o que todos nós queremos. O problema é que o crime organizado não é terrorismo. E, primeiro, a gente não deveria banalizar o terrorismo, que é tão violento, mas tão violento, que é capaz de estabilizar o mundo inteiro, não só o Brasil. Terrorismo, da definição clássica, que é semelhante, inclusive, ao que está na lei brasileira, é uma ação violenta, deliberada contra civis, que tem por objetivo intimidar a população ou o governo, ou seja, aterrorizar, normalmente em associação a alguma forma de militância política ou religiosa, o que não é o caso dos narcotraficantes, das facções criminosas. Então, ao fazer isso, os ganhos são todos para o governo atual dos Estados Unidos, porque a gente sabe que no governo anterior não havia esse pleito, com uma política externa intervencionista de Donald Trump, que promove guerras e outras atuações violentas. Então a gente fica, Joana, Felipe, à mercê de um governo que tem sido absolutamente instável, que é sujeito aos desejos, aos impulsos de Donald Trump. Então o que o Brasil ganha se eles consideram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas? Em princípio, nada. O que melhora na violência que a gente enfrenta nas ruas? Absolutamente nada. Eu sei que vocês estão ouvindo muitas pessoas hoje sobre isso, e gostaria até de ouvir a opinião de vocês sobre como o Brasil está reagindo a isso. O nosso compromisso é exatamente esse, né, Alvarez? Trazer esse tipo de leitura dos especialistas que a gente está ouvindo para ajudar quem está nos acompanhando aí a formar uma opinião. A gente estava discutindo mais cedo, eu e a Joana, sobre a questão simbólica. Eu acho que você vai concordar conosco, né? Que você tocou no primeiro ponto aí, a reunião que durou 10 minutos, ou durou 1h40, dependendo da fonte, né, de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. É óbvio que isso vai ser vendido pelo lado em questão como o facilitador, o estopim, né, dessa decisão dos Estados Unidos. Mas você trouxe esse esclarecimento, essa negociação já existe há meses, né? Nós já trouxemos essa informação aqui várias vezes, você estava aqui com a gente de manhã, né? A gente estava conversando sobre isso muitas vezes. Então, o problema é que existe o fato e o símbolo, né? E nesse momento, o símbolo vai levar aos próximos fatos, né? Vamos ver, né? Vamos ver, porque o jogo tá sendo jogado ainda, né? Exato. Tem alguns meses até as eleições, a gente foi surpreendido com o áudio do Dark Horse, com essa novidade que era o envolvimento, o pedido do Flávio Bolsonaro. Tem um vídeo ainda para sair, que ele próprio admite que pode ser comprometedor. Tem muita coisa para rolar ainda, né? Mas por um momento serviu ao propósito de criar uma nuvem de fumaça ao envolvimento do Bolsonaro, Flávio, com o Daniel Borcaro. O factoide, como desviou a atenção. Rodrigo, obrigada, Apareça, viu? Hein? Mais vezes. Tô sempre por aqui. Abraço para vocês e para quem tá com a gente hoje à tarde, 3 horas, tem o link TMC. Valeu! Até!